Olá, amados, graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Eu sou o Ismael Freire e você está no canal Comentando o Apocalipse no YouTube e Preterismo Completo nas melhores mídias de podcast. Acesse lá, só você colocar no Google Preterismo Completo Podcast e você vai usufruir de todo o nosso conteúdo que também está lá nas mídias de podcast. Você pode ouvir qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode ouvir no ônibus, no trem, no metrô, aonde você estiver, você estará usufruindo de todo o nosso conteúdo. Muito bem, nós vamos para o nosso tema de hoje, que é: a igreja primitiva aguardava a volta de Jesus nos seus dias. E nós vamos tomar por base a parábola dos lavradores maus. Porque é o seguinte, o ministério de Jesus, todo o seu ministério, ele é um ministério de anunciar o reino que viria. Consequentemente, a sua vinda. Então todas as parábolas, tudo aquilo que ele contava a respeito do reino, era escatológico, que contava sobre a sua vinda, o reino de Deus e o fim de Jerusalém, o fim dos tempos, o fim do Aion, daquela era, daquela geração. Ok? Então nós vamos para o texto que está em Mateus 21, 33 ao 45. Vamos ler essa história, depois nós vamos desenrolar o conteúdo. Diz o seguinte: ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores amarraram os servos, a um espancaram, a outros mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os mataram da mesma forma. Por último enviou seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhes: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhe disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê o fruto do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será espedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito
deles. Muito bem, meus amados. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É isso aqui, ó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola, eles compreenderam. Eles entenderam de que Jesus estava falando deles. Jesus não estava falando de um futuro incerto. Jesus não estava falando de algo que poderia acontecer há 2000 anos ou 3000, ninguém sabe. Pode se durar mais 1000, segundo a escatologia futurista. Mas o fato é que Jesus estava falando para aqueles fariseus, aqueles chefes dos sacerdotes, aqueles fariseus. É para eles que Jesus estava falando. E eles entenderam isso. Entende? Então, como eu disse, a maioria das parábolas de Jesus é escatológica e elas representam o reino que viria e seria instaurado e a sua vinda. E Jesus seguia ensinando essas coisas. Por isso que a igreja primitiva, elas acreditavam que Jesus voltaria naquela época. Eles não acreditavam que era para um futuro incerto, mas para aquela época. Por quê? Porque Jesus ensinava isso. Os apóstolos foram ensinados por Jesus, continuaram a ensinar isso. Pedro ensinou, Paulo ensinou, João ensinou. Será que essas pessoas estavam erradas em ensinar essas coisas que aprendeu de Jesus de Nazaré? O problema é o que nossos teólogos futuristas, eles fazem uma ginástica mental para explicar o que é simples. Nos livros históricos e em todo o Novo Testamento, livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e Atos também é um livro de história. Livro do Novo Testamento, Romanos até Hebreus e também Apocalipse, estão cheios de marcadores temporais, cheios de indicadores de tempo que marcam o tempo. São eles: em breve, sem demora, esta geração, às portas, brevemente, próximo e etc. Assim vai. Tudo isso marca um tempo, marca a geração. Indica a quem e o tempo que estava sendo dito. Isso nós não podemos ignorar. E os teólogos futuristas ignoram essas coisas para poder crer numa ideologia futurista que o negócio vai acontecer lá para não sei quando. Então, se você ler todos esses textos que têm esses marcadores temporais, você vai ver que havia um clima de espera muito grande, uma expectativa da volta de Cristo para aquela época. E este era o ministério de Jesus: anunciar o reino que estava por vir. Essas coisas ficam bem claras nesta parábola. Vamos então interpretar essa parábola para que nós possamos entender claramente o de que Jesus está dizendo. Quem era o proprietário das terras que plantou a vinha? O próprio Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele plantou a vinha. E quem era a vinha? Israel. Israel era a vinha do Senhor nessa parábola. Os lavradores, os líderes religiosos, esses eram os lavradores. O arrendamento foi quando Deus deu a lei. Então vamos entender, de posse com dessas 4 informações agora, nós vamos entender uma coisa, tá? Deus criou a terra, Deus plantou na terra a vinha, a sua vinha, ou seja, o seu povo, Israel, aqui em questão, tá? Então Deus cuidou
O próprio Deus cuidava do seu povo. Então veja bem, colocou uma cerca ao redor, proteção, cavou tanques para prensar uvas, que era provisão, e construiu uma torre, segurança, e depois ele arrendou. Ou seja, enquanto Deus estava cuidando, ele não precisava entregar nada na mão de ninguém. Mas houve um tempo em que Deus deu a lei ao povo para que o povo cuidasse de seguir essa lei. E quem iria ensiná-los a cuidar dessa lei? Os líderes religiosos da época que Moisés constituiu. Entende isso? A partir daí, o dono da terra foi fazer uma viagem, que é uma parábola, uma história. Agora ficaria a cargo dos líderes religiosos cuidarem desta vinha. Entende isso? Os líderes agora teriam que cuidar desta vinha. Vamos continuar. Aproximou-se a época da colheita, perto do fim. E entendemos que depois Babilônia, entendemos que os profetas pós-babilônicos, eles começaram a pregar sobre o fim das coisas, sobre o fim da aliança. Entendemos isso claramente na Bíblia. Então, quem eram os servos? Os servos eram os profetas que Deus enviou para corrigir Israel da falha de não obedecer a Torá. E o que eles fizeram? Mataram os profetas. Depois Deus enviou mais profetas. E o que eles fizeram? Mataram da mesma forma. O que eles fizeram com os profetas? A uns eles espancaram-os, a outros mataram e apedrejaram. E quem é o filho desse proprietário? Jesus. Agora o proprietário diz: bom, enviei servos, eles mataram, então eu vou enviar o meu filho, que meu filho eles vão obedecer, eles vão considerar. Levaram para fora da vinha, ou para fora da cidade, no caso Jesus, e o mataram. Aí Jesus faz uma pergunta. Jesus fala: quando este dono da vinha voltar, o que esse dono vai fazer com essas pessoas que mataram os seus servos e seu filho? Esse é o contexto da história. Eles disseram para Jesus: olha, ele vai matá-los horrivelmente, de maneira horrível. Matará essas pessoas de maneira horrível e arrendará a vinha a outros lavradores. Essa foi a resposta. Aí no 43 Jesus fala o quê? Portanto eu lhe digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Então Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus vai ser tirado de vocês. E no 45, os escribas, os chefes dos sacerdotes, eles entendem que Jesus está falando deles, que eles eram o lavrador nessa história. Eles que tinham que cuidar do povo. Agora preste atenção, essa história ela corrobora muito bem com Mateus 23. Vamos lá em Mateus 23, do 1 ao 4, por enquanto. Então Jesus disse à multidão e os seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus, os escribas e os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então Jesus disse que na cadeira de Moisés, com a autoridade de Moisés, está sentado quem? Os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas e fariseus na parábola de Jesus? Os lavradores. Então vamos fazer um exercício mental? Vamos ler aqui. Em vez de colocar escribas, o mestre da lei e fariseus, vamos falar lavradores. Olha só.
os lavradores se assentam na cadeira de Moisés. Ai de vocês, lavradores, hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, lavradores hipócritas, vocês devoram as casas da viúva e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, serão castigados mais severamente. Ai de vocês, lavradores hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Ai de vocês, lavradores cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por um juramento. Entenderam agora como é que isso se encaixa direitinho na história, na parábola de Jesus? O ensino de Jesus, o que Jesus estava ensinando na ocasião da parábola dos lavradores maus? E ele continua dizendo, olha, ai de vocês, lavradores maus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos judeus. E dizem, se estivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, nós não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmo, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpente, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, olha, as mesmas coisas que na história o dono da terra, né, o proprietário fez. Ele enviou profetas, ele enviou seus servos. Enviou profetas, sábios e mestres. E a alguns matarão e crucificarão, e a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês cairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Então Jesus está dizendo aqui, olha, da mesma forma que Deus enviou os profetas antes, eu vou enviar outros e vocês vão fazer a mesma coisa que os seus antepassados fizeram lá na história da parábola dos agricultores, né, maus. Então Jesus profetiza e assegura, eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Jesus está dizendo que tudo isso que ele acabou de narrar viria sobre aquela geração, sobre aquelas pessoas. E ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Então veja que Mateus 23 ele está totalmente ligado ao discurso, né, à história narrada por Jesus sobre a parábola. E ele continua, tá? Em Mateus 24, ele continua com a mesma narrativa, tá? E agora ele começa a explicar os sinais dessas coisas. Então ele vê lá em Mateus 24, ele continua o seu discurso profetizando os sinais que precederiam esses juízos. Falsos messias, guerras e rumores de guerra, fome, terremoto, peste, perseguição, apostasia, a abominação da desolação igual a Daniel,
Isso seria a grande tribulação que marcaria ali, naquele tempo, o fim de uma era. O fim de uma era, não do mundo. O fim de um aion, de uma geração. E começaria outra era. O apóstolo Paulo ensinava as pessoas a aguardar com muita expectativa a volta de Jesus. Por isso os cristãos da época acreditavam que Jesus voltaria naquela época, porque foi ensinado por Jesus, foi ensinado pelos apóstolos, e eles acreditavam. Tanto é que lá em Atos 2:45, Atos 2:45, Atos 2:44 e 45, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de necessidade, de mister, né? Segundo a necessidade de cada um. Então veja, eles acreditavam que Jesus viria naquela época, que não guardavam bens, dividiam entre si. Então, para concluir esse comentário, eu faço uma pergunta com todo respeito aos futuristas. Não adianta vindo comentário dizer que você ataca. Eu não estou atacando ninguém. É apenas um comentário. Eu tenho o direito de fazer isso. Eu vivi dentro desse sistema religioso. Eu nasci, meu pai era pastor, morreu crendo nessa mentira, nessa ilusão, nessa enganação. Entende? Então eu tenho propriedade para falar. Eu dirigi igrejas por mais de 20 anos da minha vida. Então eu tenho propriedade para falar o que eu estou falando. Eu não estou falando porque, acho bonito. Não, porque eu vivi lá dentro as mentiras, os enganos, o que isso causava na minha vida. O reflexo disso na minha vida, eu vivi. Por isso falo. Então faço essa pergunta ao futurista, com todo respeito. Se Jesus ainda não veio, por que vocês não vendem sua casa, seus carros, suas mansões? Principalmente esses que vivem do Evangelho. E repartam com o necessitado, porque se Jesus voltar, você não vai levar nada disso. Se Jesus voltar, conforme você crê, vai ficar tudo aqui. Façam isso como exemplo da igreja primitiva, que não guardavam bens nenhum, dividiam segundo a necessidade de cada um. Ok, meus amados? Então, por isso é que eu creio que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, aguardavam a volta de Jesus em sua época. Amém? Então, esse é o meu entendimento a respeito deste assunto. E se esse assunto contribuiu para você de alguma forma, inscreva-se no canal aí, compartilhe, deixe o seu like. Vamos fazer essa palavra correr? Graça e paz.